noite. Vou aguardar um pouquinho pra gente começar nossa live. Esperando as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá, que o tempo é curto, passa rápido. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não conhece, sou a Aline Freitas, também tenho distonia. Na noite de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. José Fernando Zaccaro. Ele é advogado, especializado em direito previdenciário. E ele vai ajudar a gente a tirar algumas dúvidas sobre concurso público, tá? Vou convidar o doutor José. Vamos só aguardar um pouquinho que eu enviei o convite para ele. Olá, Aline. Boa noite, Zé. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo jóia. É um prazer conhecê-la. Antes eu tinha feito uma live com a Nilde, né? E hoje com você. Saiba que você é uma inspiração aí para as pessoas. Obrigada. Minha esposa, ela também tem distonia, né? E ela se inspirou muito em você, no seu livro, na sua história. E hoje, se ela faz atividade física, você tem uma grande parcela de culpa nisso. Eu fico muito feliz, que era esse o objetivo do livro, né? Estimular as pessoas com distonia e ele está cumprindo o papel dele. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre, vou repetir. Hoje nós vamos entrevistar então o Dr. José Fernando Zaccaro, advogado, especializado em direito previdenciário, e ele hoje vai tirar algumas das nossas dúvidas sobre os direitos dos distônicos nos concursos públicos. É isso? É isso mesmo, Aline. Uma coisa importante antes da gente começar, né, é que assim, a cota para PCD, ela não é um privilégio, né? Ela é um respeito à dignidade da pessoa humana, ao princípio da inclusão, e é um direito dos históricos, e por isso é tão importante a gente conhecer esse direito. Obrigada. Vamos lá, que as perguntas são muitas. Bom, doutor José, a distonia é considerada uma deficiência para fins de concursos públicos? A distonia, ela pode sim ser considerada uma deficiência, né? É importante a gente entender o que vem a ser a deficiência para as cotas de um PCD, né? É um impedimento de longo prazo, e esse impedimento ele pode ser físico, mental, intelectual, sensorial, e que em interação com barreiras sociais ou ambientais, elas trazem uma limitação da pessoa na participação plena da sociedade, né? E a distonia, se ela trouxer esses impedimentos normalmente físicos, duradouros, que vai interferir na execução das tarefas comuns ou do trabalho, e no caso uma deficiência motora, ela vai ser sim considerada uma deficiência para fins de cotas em concurso público. Entendi.
Como um candidato com distonia pode comprovar que se enquadra na cota PCD? Perfeito. Antes de tudo, a gente precisa entender, né, que existe uma lei brasileira de inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Existe também um decreto 3298/99, em que ele traz o que é a deficiência, e existe um decreto próprio para concursos públicos, que é o 9.508/2018, além da própria Constituição Federal, que também prevê essa cota no artigo 37, inciso 8º, e ainda por trás de tudo, uma convenção internacional da ONU, que traz também essa previsão, né? Então, isso tudo ele é muito importante, e através desses diplomas legais, ele determina que essa comprovação ela seja feita através de um laudo médico que vai demonstrar esse impedimento de longo prazo e essas restrições da participação social, de que forma que essa deficiência afeta a vida prática da pessoa, tanto no âmbito social e também no âmbito profissional. Resumindo, Aline, só o diagnóstico por si só, ele não basta. O importante é comprovar como a doença limita a função, no caso da distonia, a função motora na execução de um trabalho a qual se pretende essa vaga de concurso. Entendi. Doutor José, deixa eu tirar uma dúvida. No caso, eu como distônica, né? É uma pergunta aqui para todos, eu acho. A partir do meu diagnóstico, qual o caminho inicial para dar entrada em todo o processo? Certo. O principal de tudo é o edital, né? O edital ele é a regra do jogo de um concurso público. Então, a partir do momento que o distônico ele sabe que existe uma vaga aberta dentro de um concurso, ele deve procurar esse edital. E através do edital ele vai poder entender quais são os prazos de inscrição, os documentos exigidos para essa inscrição, os prazos para a solicitação dessa inscrição e de atendimento especial, os procedimentos, a convocação, a nomeação. Então, o edital ele é o ponto de partida de um concurso público. Obrigada. Vamos para a próxima. O que fazer se a banca do concurso negar a inscrição na cota PCD, alegando que distonia não está na lista de doenças do decreto? É importante primeiro entender que a lista desse decreto, né, que é o decreto 3298 de 99, ele é exemplificativo e não taxativo. Então, independe se está expresso nesse decreto ou não, a banca por si só ela jamais poderá negar a inscrição tão somente com base no decreto. Ela tem que analisar a documentação médica e, se ela tiver na dúvida, submeter aquela pessoa que é deficiente, que alega ser deficiente, a uma perícia técnica para poder analisar se ela pode se inscrever como PCD ou não, né? E se a banca negar, existe a possibilidade de se entrar com recurso administrativo e, mesmo ainda na negativa, pode entrar com uma medida judicial que nós chamamos de mandado de segurança, né? Como eu disse, o critério não é o diagnóstico por si só, constar ou não dessa lista, e sim as limitações, as barreiras
que a doença impõe. Isso é o fundamental. E no caso da distonia, normalmente a previsão do artigo 3º, inciso 1º do decreto, ele prevê a deficiência física quando há um comprometimento motor que dificulta a atividade profissional. É o caso da distonia focal, é bem característica numa situação de concurso público em que vai se exigir a escrita de alguma forma ou até a digitação, a realização de movimentos repetitivos, e existem inúmeras decisões judiciais considerando esse tipo de distonia como uma deficiência para fim de concurso público. Entendi. O que o candidato com distonia deve observar no edital do concurso? Como eu disse anteriormente, o edital é a regra do jogo. Ele vai ditar todas as normas que a pessoa interessada pela vaga terá à sua disposição. É importante a gente entender, Aline, que a lei ela determina sempre um piso e um teto para a abertura dessas vagas ao deficiente, que no caso é de 5% a 20% das vagas. Não pode ser nunca menos do que 5%, mas também não pode ser mais do que 20%. Via de regra, o que a gente vê na prática são 10%. Então é importante o distônico entender que quando ele concorre a uma vaga de um serviço público, ele tem uma dupla chance de entrar em uma das vagas. Porque ele concorre tanto pela vaga geral, que é a ampla concorrência com todo mundo, quanto também pela vaga especial de um PCD. E uma coisa que é super importante também é que sempre vai arredondar essa vaga para cima. Então vamos supor, a gente tem 5 vagas para um concurso e foi destinado 10% para o PCD. Né? Se a gente considerar, seria 0,5 para a vaga. Nesse caso, sempre arredonda para cima e terá direito a uma vaga dentro dessas 5. Então, isso é super importante. E no edital, ele vai se atentar para a inscrição das reservas da vaga de PCD, os documentos que serão exigidos para ele poder se inscrever, os prazos para a solicitação da inscrição e também para um atendimento especial adaptado, caso ele venha a precisar, os procedimentos e prazos até de um eventual recurso administrativo e as regras da convocação e também da nomeação. Entendi. Muito interessante, né? Qual a importância de preparar a documentação médica com antecedência? A importância de preparar essa documentação médica é que você vai evitar um indeferimento da sua vaga. E você vai garantir também um tempo hábil para corrigir qualquer eventual inconsistência nessa documentação. Laudos atualizados e bem fundamentados vai aumentar muito as chances de aceitação dessa banca. O laudo, ele é o principal documento, né? Ele vai tanto para inscrição quanto também para solicitar uma adaptação na prova, seja ela um tempo adicional, também a utilização de um computador quando o distônico tem problema na escrita, ou até mesmo a presença de um fiscal para preencher um gabarito dessa prova, né? E é importante esse laudo que ele demonstre que a distonia, como nós sabemos, ela tem, infelizmente, essa longa duração necessária,
né? E principalmente essas barreiras, essas limitações, e que ela seja feita por um especialista, via de regra, um neurologista. Entendi. Bom, vamos lá. Portadores de distonia têm direito à isenção da taxa de inscrição? Via de regra, sim. Na verdade, tem sempre que observar o edital, né? O edital, ele vai trazer essa situação da isenção na taxa de inscrição, né? E é importante observá-lo com a máxima antecedência, porque através dele, como ele ocorre antes até da inscrição, é importante se atentar para esse prazo, né? Ver a possibilidade de se inscrever. Tem alguns concursos que exigem, além do laudo médico, também um formulário específico, em alguns casos que seja de baixa renda, inscrito no cadastro único do governo. Então é importante se atentar para o edital, para verificar qual é a regra no caso da isenção para a inscrição. Porém, tem muitos concursos que isentam os portadores de deficiência de terem esse direito à isenção na taxa. Entendi. Uma dúvida minha que eu não conheço nenhum distônico que tenha passado no concurso, né? É difícil conseguir esse. Tudo vai depender, não é tão difícil, Aline. Na verdade, é assim: a gente tem que lembrar que muitas vezes a distonia ela é invisível para as pessoas, né? Então, um bom laudo, bem fundamentado, descrevendo as barreiras que aquela pessoa enfrenta no dia a dia dela, demonstrando claramente essa deficiência, porque o diagnóstico por si só, ele não traz essa comprovação da deficiência. Então, através disso tudo, é possível sim conseguir concorrer para uma vaga de PCD. Entendi. Bom, como reunir provas médicas e funcionais para evitar problemas futuros? As provas médicas, elas são fundamentais. Então é bom deixar tudo separado, né? E além do laudo médico bem fundamentado, separar os exames de eletroneuromiografia, de ressonância magnética, relatórios de equipe multidisciplinares, como fisioterapeutas, terapia ocupacional, psicólogo, psiquiatra, fazer alguns pequenos vídeos que demonstrem essas limitações de áreas motoras, ter o histórico, né, muito importante, um prontuário médico, que eu sempre costumo dizer, Aline, que é assim: um laudo médico ele é fácil, infelizmente, de ser fraudado, né? Já um prontuário médico, ele é praticamente impossível. Então, o que eu vejo no nosso dia a dia é o prontuário médico, ele tem uma enorme validade, né? E além disso tudo, quais medicamentos que aquela pessoa faz o uso regular, né? Os tratamentos que ela já tentou e vem tentando, né? Como o Botox, no caso do distônico, e as demais terapias. Então, assim, o ideal é some tudo de prova médica para ir para um concurso, para que você esteja preparado para demonstrar a sua deficiência, já que muitas vezes a distonia ela é invisível e desconhecida do público em geral. Então essas provas elas são fundamentais nesse caso. Quanto mais documento, melhor, né? Exatamente. Estar preparado é o que faz a diferença entre se inscrever e ser aceito num concurso público e de não ser aceito. São muitas exigências. Exato.
O candidato com distonia pode solicitar atendimento especial durante a prova? Com certeza. Ele tem que se atentar primeiro para o edital, né? Porque esse prazo de solicitação ele tem que ser respeitado. O próprio laudo médico, ele tem que falar expressamente desse atendimento especial, seja ele pelo tempo adicional, que normalmente é de 25% a mais que o tempo normal, ou o uso de computadores, né, no caso desse problema de escrita que eu relatei, ou até mesmo uma sala adaptada com menos estímulos, com condições diferentes, ou até o próprio fiscal para auxiliar na marcação do gabarito. Entendi. Não é algo fácil, né? É algo que é muito específico para cada tipo de distonia, para cada paciente distônico, já que a gente sabe que a doença ela se manifesta de formas completamente diferentes em cada indivíduo. Então é muito específico e particularizado de acordo com o portador da distonia. E mesmo com documento, eu vejo para buscar o medicamento no SUS, né? Mesmo com todos os documentos, como é difícil ainda. Exatamente, a burocracia é enorme, a invisibilidade da doença é gritante, o desconhecimento médico em geral sobre a distonia ainda é um fator preponderante. Então, a gente tem diversas barreiras para o distônico. Eu costumo falar para minha esposa, né, que para o distônico nada é fácil, nada é simples, é sempre uma batalha. Você sempre tem que estar provando no dia a dia. E o que é invisível para as outras pessoas são reais para vocês históricos. E isso que tem que ser observado. Só que tem que ir atrás dos direitos. E isso é importantíssimo, porque o que eles querem é justamente isso, que as pessoas desistam no meio do caminho e deixam os direitos de lado. E a gente não pode desistir nunca de um direito do distônico. É essa a impressão que dá, que eles estão sempre dificultando. É impressionante isso, Exatamente. Infelizmente. infelizmente. Bom, como funciona a perícia médica da banca examinadora? Alguns concursos, eles exigem que a pessoa passe por uma perícia médica oficial, né? O que a lei determina, na verdade, é uma avaliação biopsicossocial. Só que o grande problema dessa avaliação é que ela ainda não foi padronizada no Brasil. E isso dá margens a algumas subjetividades de como isso é feito. Porém, essa avaliação ela tem que ser feita por uma equipe médica, da própria banca, ou por uma comissão multiprofissional também, que visa analisar a deficiência e a compatibilidade com aquele cargo pretendido. E que siga, principalmente, critérios técnicos imparciais, né, sem excluir. Se ele for levar alguma exclusão também, tem que ser uma exclusão justificada, clara, né? E por isso que é tão importante levar toda a documentação médica ali disponível para que você realmente consiga comprovar a deficiência para o cargo pretendido. Obrigada. Deixa eu só falar com os seguidores, caso vocês tenham perguntas relacionadas ao concurso, pode enviar, por favor, que a gente, dentro do possível, vai responder. Vamos lá. A banca pode excluir o candidato sem uma análise aprofundada? Jamais, Aline, jamais. Toda negativa, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser uma análise individualizada, não deve basear apenas no diagnóstico e sim nas limitações, né? E fazer uma avaliação completa com critérios técnicos, imparciais,
baseados nessa perícia biopsicossocial que leva em consideração as barreiras e as limitações. E uma dica que eu sempre dou para as pessoas que vão se submeter a uma situação de uma banca examinadora, se possível, grava essa perícia, se for permitido, né? Ou se não for permitido, ou até se for, e mesmo que for negado, peça um relatório por escrito, né? O porquê dessa negativa. Porque através dessa situação, se essa justificativa ela não for tão clara e fundamentada, você consegue contestá-la. Boa dica. Vamos lá. O que fazer se a banca negar a inscrição na cota PCD ou o atendimento especial? Nesse caso, existe a primeira possibilidade, que é um recurso administrativo. Só que esse recurso, provavelmente, ele só vai ter a eficácia desejada se o concursado ele apresentar novas provas médicas, né? Como a gente já relatou acima. E mesmo que esse recurso seja negado, ele vai poder impetrar um mandado de segurança, né, que normalmente ele ocorre em 3 situações atreladas ao concurso público. Ou na eliminação indevida na fase médica, ou se não fizer a convocação na ordem correta, ou até mesmo uma recusa sem uma perícia técnica aprofundada, adequada e completa. Bom, vamos lá. O que fazer se o candidato for aprovado no concurso, mas for barrado na posse? Infelizmente, essa é uma situação que ela ocorre bastante, né? E se ela vier a ocorrer, né, porque é aprovado, a inscrição acaba considerando como PCD, só que na hora de tomar posse verifica algum tipo de problema, né? Nesse caso, é super importante entender que a posição do Supremo Tribunal Federal sobre esse entendimento é que essa avaliação definitiva da deficiência, ela deve ser feita no estágio probatório e não na posse, né? Tem que permitir aquela pessoa ela ser empossada e no dia a dia que vai se verificar e vai se fazer essa avaliação definitiva. E caso ele seja barrado na posse, ele tem a opção de entrar com recurso administrativo e também o mandado de segurança, como eu falei anteriormente. Entendi. Doutor José, a banca pode decidir sozinha se o candidato tem ou não deficiência? Não, ela tem que seguir esse modelo biopsicossocial. Ela tem que considerar essas barreiras e as limitações individuais de cada caso. E se realmente negar por esse motivo, por si só, decidir sozinha, sem uma análise mais aprofundada, o, o portador da distonia ele deve sim recorrer administrativamente, recorrer na esfera judicial, né? É importante a conscientização, né? Ela é a chave, porque muitos direitos eles são violados por falta de conhecimento, né? Então essa situação ela tem que ser realmente combatida de todas as formas possíveis, que é através de um recurso administrativo, juntando mais provas e até de uma medida judicial mais drástica, como mandado de segurança, que vai defender esse direito quando ele é líquido e certo, para que o portador da distonia
ele possa tanto se inscrever, quanto ele possa ser empossado e possa fazer esse estágio probatório para realmente ele poder comprovar aquela deficiência. Entendi. Doutor José, eu queria te pedir, assim, eu fiz as principais perguntas, e assim, como eu tenho muita dificuldade nessa parte, né, de entender, eu queria te pedir para, assim, se você pudesse pontuar o que você considera mais importante para a pessoa que está dando entrada em todo esse processo, como seria o caminho, sabe? Perfeito. O mais importante, Aline, que eu entendo assim em relação a essa matéria, é que na dúvida se inscreva como PCD, tá? Se realmente você tem o diagnóstico da distonia, mesmo que você não tenha um laudo tão bom, tão bem fundamentado, se inscreva, né? Porque você se inscrevendo, no decorrer desse processo, você vai conseguir arrumar a situação. Se você não se inscrever como PCD, você não vai concorrer a essa vaga. Então, essa primeira dica é importante. Se inscreva sempre. Tem várias decisões judiciais que consideram distônico deficiente para fins de concurso público. E a legislação por si só, apesar de não considerar ainda, porque a gente vai brigar por isso, essa é uma briga nossa, junto com a distonia saúde, em que vai se reconhecer a distonia como uma deficiência. E mesmo que ainda não está reconhecida, corra atrás. Isso é importante, né? A legislação ela entende que a deficiência física ou qualquer limitação que comprometa o funcionamento normal de um membro ou de um sistema do corpo humano, ele pode ser sim considerado como uma deficiência, né? E na focal principalmente, a limitação motora ela é real, ela é clara, ela é comprovada, né? Mas é importante, a prova médica, isso é super importante, não basta o diagnóstico, né? É importante um laudo que mencione esse impedimento de longo prazo, essas barreiras, esses impedimentos, como ele impacta no dia a dia do distônico, né? Seja através da dificuldade de escrever, de usar um computador, de realizar atividades repetitivas, de ter que, em algum momento ali, descansar também, isso é importante para o distônico, né? E a avaliação, ela tem que ser feita no momento certo. Ela não pode ser só feita nessa inscrição, né? E sim empossar aquele candidato, ir para o estágio probatório e ali sim verificar se realmente aquela deficiência está direcionada àquele cargo que vai ser completado. Obrigada. Imagina. José, oi? Pode falar? Não, eu falei, imagina. Você falou obrigado. Doutor, doutor José, você pode, eu vou deixar, o que que você, além das, deixa eu só ver a pergunta aqui, dentro do que a gente do que já foi perguntado, você tem algum tópico que não foi citado aqui que você acha importante a gente esclarecer? Bom, é importante a gente sempre esclarecer que toda essa situação ela traz uma proteção e uma inclusão, né, para uma distonia que infelizmente ela é invisível para muita gente, mas que seus efeitos são reais. É por isso, né, que a Constituição Federal, junto com a Justiça, ela protege quem tem essas limitações. Ela garante o acesso igualitário no serviço público. E isso não é um privilégio.
né? Isso é um respeito à dignidade da pessoa humana, à inclusão social. Ela é um direito. E se você tem distonia, enfrenta barreiras, saiba que não está sozinho. Os seus direitos, eles são reais, né? Há uma legislação por trás disso e que pode e deve ser defendido, né? E que acima de tudo, Aline, a informação ela é poder, né? E juntos nós somos mais fortes. E é o que a gente costuma falar lá no nosso perfil do Direito dos Raros, né? Conheça sempre os seus direitos e transforme a sua vida. Isso é super importante, porque se tiver o conhecimento do direito e na dificuldade buscar uma orientação jurídica especializada, o seu direito ele vai ser respeitado sempre, porque sempre também vai ter alguém que brigue por esse direito por você. E é importante sempre dividir a informação, né, como a gente está fazendo aqui agora, porque é difícil, não só para distonia, mas para outras doenças raras, conseguir pessoas interessadas na causa, né? Que como você defendam, né? E tenham esse interesse em compartilhar a informação. Exatamente. E por isso que é tão importante, né? A Distonia Saúde, o seu perfil, né? Porque através dessas situações vai encorajando realmente o distônico a entender melhor os seus direitos, né? E por isso lá no direito dos raros é bem importante também, porque lá tem muita informação jurídica, né? E é importante também entender que tudo isso nasceu justamente de um propósito pessoal, né? Já que minha esposa também enfrenta essa dificuldade no dia a dia e a gente vê o quão difícil é, principalmente de tornar uma doença invisível aos olhos de muitos, né? E que é realmente um efeito real e que traz realmente muitos problemas ao distônico, e por isso é tão importante que os direitos sejam respeitados acima de tudo. Sim. Você como advogado, né, especificamente em relação aos distônicos, você tem muito sucesso, né, as pessoas que correm atrás na questão do concurso, ou é difícil o caminho? Eu costumo falar assim, que o não a gente vai ter, né? E é importante realmente batalhar pelo sim. Então é aquilo que eu sempre falo, se você tem distonia, se inscreva realmente na vaga de PCD e lute por isso. Porque realmente você vai se deparar com alguns problemas, né? Como uma perícia não especializada, né? Vai passar, no caso, por exemplo, da minha esposa, ela passou por 9 neurologistas e no nono somente que ela conseguiu um diagnóstico. Então, se nem entre os próprios neurologistas existe um entendimento sobre a distonia, imagina você pegar um generalista, né? Então, dificuldades vão ter. Isso para tudo, para direito previdenciário, né? Para você conseguir uma aposentadoria, para você conseguir um auxílio doença, para você conseguir alguma isenção de imposto, sempre você vai ter uma barreira na sua frente. Mas por trás disso existe uma legislação que te protege e existem decisões judiciais que dão a guarida necessária para comprovar o que para nós é tão claro, que o distônico ele tem uma deficiência. Obrigada. Doutor José, acho que tiramos as dúvidas, não recebi nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui.
Eu queria que você deixasse a sua mensagem, umas suas considerações finais. Ótimo, Aline. A mensagem final é que realmente você, distônico, não está sozinho, né? Você tem que buscar sempre os seus direitos, né? Eles são mais do que reais, apesar de uma doença invisível para muitos. Você tem que realmente não desistir no primeiro não, insistir, ir atrás. Nunca aqui eu disse, nem na live anterior, que é fácil. Realmente não é fácil, né? Você vai realmente quebrar a cabeça, você vai atrás dos direitos e vai encontrar inúmeras portas fechadas. Porém, a desistência é o que eles querem. E é isso jamais que um distônico pode fazer. É desistir dos seus direitos, né? E eu convido sempre para que todos os seguidores sigam o nosso perfil do Direito dos Raros. Lá na link da bio tem uma cartilha que nós fizemos juntos com a Distonia Saúde, que também está no link da bio da Distonia Saúde, dos direitos previdenciários dos distônicos, né? E deixar um abraço tanto para a Nilde, né, que é uma batalhadora, idealizou todo esse instituto. Hoje é uma grande amiga, do qual eu me orgulho muito. E te agradecer, Aline, pelo espaço, né, por ser essa pessoa realmente de luz, né, e que traz tanta coisa boa para os seus seguidores, né, e que ajuda também a difundir essa ideia, né, da distonia, de que as pessoas elas têm que ir atrás de todos os seus direitos, né, e isso é o mais importante de tudo. É como você falou, juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Juntos Sem somos mais fortes. O conhecimento ele empodera as pessoas, né? Então isso é importante. Conheça os seus direitos, vai atrás, né? Mesmo que você ache que não vai conseguir, vai atrás porque insistir realmente ele vai fazer você chegar no seu objetivo e juntos nós vamos sim reconhecer a distonia como uma deficiência e aí muitas portas vão se abrir e a coisa vai ficar muito mais fácil para todos nós. tirar uma última dúvida. No perfil do direito dos raros, vocês têm também uma lista de profissionais? Uma lista de profissionais ainda não, mas é importante. Você me deu uma dica agora que é importante, né? O nosso escritório ele tem parcerias com profissionais também na área do direito, né? Para que a gente possa atender todos os direitos do portador de sintonia e de doenças raras, tanto os direitos atrelados à saúde, né? Seja numa negativa de um plano, no medicamento do SUS, enfim, toda essa gama de direitos dos portadores de doenças raras. E você me deu uma grande ideia agora de poder deixar, né, esses contatos para que as pessoas tenham um acesso mais facilitado, e não só na área jurídica, né, como também na área médica, que tem a brilhante doutora Sara, a doutora Vanessa, né, que são pessoas assim maravilhosas e que ajudam o portador da distonia todas as horas, em todos os momentos, e não mede esforços, né? E isso é fundamental. Mas você me deu uma grande ideia e É, com certeza em breve terá. seria interessante, porque é difícil na área médica a gente conseguir bons profissionais e na área do direito também seria bem interessante. Acho que seria uma ajuda. Exato, mas através do nosso perfil a gente consegue também indicar, nós temos esses parceiros que trabalham conosco, né? E tanto na área de concurso quanto nessa área médica.
Eu sou especialista no direito previdenciário, então essa parte previdenciária, né, tanto da aposentadoria, do PCD, aposentadoria por invalidez, o auxílio doença em si, até para quem não contribui e é de baixa renda, né, que tem o benefício da prestação continuada, enfim, a gente tem uma gama de proteção e é isso que o histórico precisa e precisa, antes de tudo, conhecer para que possa exercer os seus direitos. Bom, José, doutor José, obrigada pela gentileza de participar do nosso papo, esclarecendo nossas dúvidas. E em breve, provavelmente, teremos novos bate-papos, né? Eu que agradeço, Aline, mais uma vez o espaço, a Distonia Saúde, a você que é uma inspiração aí para muitas pessoas. Obrigada. E é isso mesmo, junto e com informação, nós somos mais fortes e pode contar sempre com o direito dos raros, que nós estamos aqui com o mesmo propósito e para que a gente possa realmente sempre trazer uma luz no fim do túnel para o portador da distonia que já sofre dia a dia e merece todo esse nosso amparo. Muito obrigada. Sigam lá o Direito dos Raros também. Muito obrigada a todos que participaram. Espero que tenham esclarecido suas dúvidas. E por hoje é só. Na próxima live, nos próximos dias, a gente vai falar sobre o tema da próxima live. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, doutor José. Boa noite. Um abraço, Aline. Prazer conhecê-la. Prazer. Tchau, tchau.